TV Senado exibe um especial em que conta a história de uma gente determinada que transformou uma área de cerrado, no coração do Brasil, em uma das mais impressionantes cidades do mundo. As linhas planejadas por Lúcio Costa e Niemeyer viraram realidade pelas mãos de Juscelino e de milhares de brasileiros de todos os cantos do país. As asas ainda não haviam sido planejadas, os grandes palácios não existiam. Juscelino Kubitschek, o criador de Brasília, ainda não havia sido eleito. Em 1955, o presidente Café Filho criou uma comissão para demarcar a nova capital. Em jipes, a missão, chefiada pelo Marechal José Pessoa, chegou ao Planalto Central. Quem conta a história é o pioneiro Ernesto Silva. Ele estava entre os que escolheram a terra onde a nova capital seria erguida. Fizemos a primeira viagem aqui em 5 de fevereiro de 55, desses jipes que você viu, e escolhemos esse sítio aqui. E daí o Marechal Pessoa pediu a desapropriação das terras aqui ao Café Filho, ele não quis dar. No dia seguinte ele veio e pediu ao Juca Ludovico, porque as terras estavam em Goiás. Juca Ludovico concordou, começamos a desapropriação dos terrenos para evitar a exploração imobiliária, etc. E nisso é eleito o Juscelino, que encontrou tudo aberto para que a cidade, para começar a mudança da capital. Foi nesse local há mais de 50 anos que o Marechal José Pessoa escolheu a área onde a nova capital federal seria construída. No ponto mais alto do Planalto Central foi fincada uma cruz representando o marco fundamental de Brasília. Um ano mais tarde, o presidente Juscelino Kubitschek começou a erguer a nova capital. Brasília foi delimitada entre os rios Preto e Descoberto. Esquecido pelo tempo, foi o Marechal Pessoa o primeiro a pensar no traçado do plano piloto. Em vez de Brasília, o nome escolhido pelo Marechal foi Veracruz. A cidade era cortada por uma grande via. Tinha prédios alinhados e nos cruzamentos as famosas tesourinhas. O lago, que é hoje uma das marcas da capital, também estava no projeto. O Marechal José Pessoa tinha uma ideia efetiva de delimitação de espaço. Delimitação de espaço, até porque a morada humana arquetípica, o planeta, ele também é limitado. Em 1956, o Congresso aprova o projeto de construção de Brasília. Na mesma época, o governo começa a planejar o lançamento do edital do concurso do plano piloto. Quando a capital começou a virar realidade, o Marechal José Pessoa entregou sua carta de demissão a Juscelino. Não concordava com o ritmo acelerado imposto na construção da nova capital. Eu pedi admissão, o Juscelino me chamou e pediu que eu continuasse na comissão, porque conhecia tudo, e apressasse o mais possível o lançamento do edital do plano piloto, de licitação. Eu preparei tudo, etc., continuei os trabalhos da pessoa, trouxe pessoas aqui para ver a questão de abastecimento de água, etc., e veio, então, quando foi aprovada a lei que criava a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, que é a Nova Cap. Para Ernesto Silva, apesar das divergências, se não fosse o Marechal José Pessoa, a nova capital não teria saído do papel. Se não fosse o Marechal Pessoa e o José Ludovico de Almeida, ele não tinha feito nada. Essas duas pessoas devem ser veneradas, devem ser estátuas, devem ter tudo, porque sem essas duas pessoas não havia. Porque se ele chegasse aqui, precisasse fazer um ano de levantamento, um ano de desapropriação, não fazia nada. No início era apenas um enorme planalto. O céu amplo emoldurava o cerrado. Vieram os monumentos, os prédios, mas Brasília ainda tem no verde uma de suas marcas. A vegetação retorcida, os ipês floridos, convivem com as linhas modernas dos palácios. Em Brasília, a natureza se integra à arquitetura e ajuda a manter uma certa serenidade urbana. O plano do Lúcio Costa era, sem dúvida, o melhor de todos, porque ele ocupava esse sítio da forma
em que o monumento maior de Brasília não era nenhuma construção, era o sítio. Quando Lúcio Costa traçou as primeiras linhas, já tinha uma ideia em mente: fazer de Brasília uma cidade-parque em que o verde se integrasse à vida das pessoas. Hoje, na capital federal, são 4 milhões de árvores e 120 metros quadrados de área verde para cada habitante, número 4 vezes maior do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O diretor de parques do Distrito Federal conta que foi preciso muito estudo para formar o paisagismo de Brasília. Osanan Coelho diz que na década de 70 várias espécies chegaram a morrer porque não resistiram ao calor do cerrado. Para resolver o problema, a Nova Cap, na época, resolveu investir no plantio de espécies nativas. Houve uma catástrofe, uma verdadeira catástrofe. Morreram, por volta de 1975, 50 mil árvores adultas já floridas, que era exatamente a população de árvores de Brasília na época. Hoje, nós dominamos completamente essa tecnologia, completamente. Temos autonomia absoluta na produção de espécies nativas. Plantamos 95% de espécies nativas, os outros 5% nós plantamos de espécies brasileiras, que têm perfeita adaptação aqui. Junto com o verde, o céu de Brasília é outro aspecto que chama a atenção. Ele integra as obras arquitetônicas que foram feitas sempre com a intenção de valorizar o horizonte. O IPHAN está estudando para tombar o céu de Brasília como paisagem cultural, porque tanto Lúcio quanto o Oscar Niemeyer, eles consideram que o céu é parte da arquitetura. Integrado. O céu é que faz a integração da arquitetura. Então a paisagem, ela é toda essa paisagem nativa, a paisagem construída, e o céu é que forma todos esses elementos. Mas a capital, cercada por verde, corre riscos. O crescimento trouxe a ocupação desordenada. Hoje, condomínios não planejados colocam em risco os lençóis freáticos. No futuro, Brasília pode enfrentar problemas de falta d'água. Uma das providências do governo tem sido a instalação de hidrômetros individuais nos prédios residenciais da cidade. Uma pequena providência para evitar desperdícios. Há uma queda inicial de 20% do volume, só quando você já tem noção clara de que está pagando. Só pelo fato de você saber quanto paga na fatura da água no final do mês, já te posiciona de uma maneira diferente. Você já muda a atitude. E isso é importante, essa sinalização. Quase cinquentona, Brasília já é uma metrópole, mas uma metrópole diferente. Aqui, o verde ajuda a amenizar a tensão típica das grandes cidades. O aspecto bucólico planejado por Lúcio Costa agradou a população e resistiu à passagem do tempo. O verde de Brasília é a marca de Brasília, tanto quanto a arquitetura do Oscar Niemeyer e tanto quanto o projeto revolucionário do Lúcio Costa. A escala bucólica é que é a mágica dessa cidade. É sobre a mágica da escala bucólica que está definido o caráter do tombamento de Brasília. Brasília sem o cerrado, Brasília sem o horizonte, Brasília sem o céu, ela perde a essência. Não temos mar nem montanha, mas temos céu e horizonte. Os palácios parecem flutuar. As linhas inovadoras surpreendem os olhos. Brasília se impõe soberana. É como uma enorme galeria de arte a céu aberto. O primeiro monumento a ficar pronto foi o Palácio da Alvorada. Foi construído em 7 meses. Na esplanada dos ministérios, o Congresso é um marco. São detalhes da arquitetura inventada por Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Entre o Rio Torto e o Rio Gama de Sul, o Rio Torto Norte, o lago, o Lúcio Costa jogou o eixo monumental em cima disso. E ainda ele acentuou esse divisor de águas quando ele criou um terrapleno. Ele fez um aterro para a esplanada ficar reta e criar essa monumentalidade que eu acho que não existe no mundo nenhuma coisa na escala, no tamanho de Brasília, a monumentalidade da esplanada dos ministérios e da Praça dos Três Poderes
é coisa que não existe no mundo nada igual. Essa escala monumental do plano do Lúcio Costa, que vai da rodoviária até a Praça dos Seis Poderes, é monumental sem ser monumentosa, sem ser grandiosa, sem ser com prédios elevadíssimos, né? Os ministérios têm 9 andares e o prédio maior da escala são os 2 blocos lá do Congresso Nacional. Os monumentos criados por Niemeyer deram a Brasília o título de Patrimônio Histórico da Humanidade. Várias áreas da cidade, como o plano piloto e o eixo monumental, seguem a regras definidas. As quadras, os edifícios devem se manter dentro dos padrões previstos por Lúcio Costa. Mas numa simples caminhada é possível observar o desrespeito. São cercas irregulares, pichação, lixo e até anúncios pendurados em prédios. Brasília cresce em ritmo acelerado e um dos grandes desafios é conciliar o aumento populacional com o tombamento da cidade. Hoje é difícil saber até quando o patrimônio arquitetônico da capital vai resistir à pressão urbana. O tombamento da cidade gerou especulação imobiliária. Em alguns bairros, o metro quadrado chega a custar R$ 4.500. Um apartamento de 3 quartos, por exemplo, em uma quadra da Asa Sul de Brasília, pode custar mais de R$ 800 mil. Com preços mais altos, construtoras pressionam para garantir prédios maiores. Em Águas Claras, por exemplo, bairro a 25 quilômetros de Brasília, os edifícios chegam a ter 20 andares. Quando o governador Zé Aparecido, que tomou a iniciativa do tombamento de Brasília e da elevação como patrimônio mundial, foi exatamente para lutar contra a especulação imobiliária, que já queria subir os gabaritos, adensar as quadras e perturbar ou, efetivamente, acabar com toda a ideia do plano do Lúcio Costa. O raciocínio de hoje é que uma cidade não pode ser planejada, ela tem que ser espontânea. Então, vamos fazer tudo para Brasília perder essas coisas. Então, o que acontece? Aqui, ali perto da Ermida, se construiu uma coisa que estragou a paisagem da cidade. Demoliu definitivamente a paisagem da cidade. Aquilo é um contrassenso, né? A gente vê a Câmara Distrital, de uma forma geral, trabalhando contra os interesses da manutenção de Brasília, da qualidade de vida de Brasília, terrivelmente na hora que eles fazem mudança de uso. Hoje você tem uma entrequadra com uma única igreja imensa lá na 12 Sul. Brasília é a cidade ética, é a cidade que impõe limites para as urgências humanas e para as condições essenciais. Brasília, ela se pauta pela dignidade de um padrão. Não pode ser nem acima nem abaixo dele. Tem que ser segundo as suas premissas originais. No próximo bloco, os desafios da cidade que não para de crescer. As soluções possíveis para problemas surgidos com a superpopulação e com o aumento do número de carros.